Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Boa tarde, professor. Dá sim. Ah, perfeito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, bem rapidamente para vocês, sobre leptospirose, tá bom? É um tema importante. Ele fecha aquele conjunto de temas sobre síndromes febris e ictéricas hemorrágicas que vocês vêm estudando desde o início da nossa disciplina, né? Bom, esse tema leptospirose, ele é importante. E aqui eu chamo a atenção para vocês que uma outra maneira de vocês estudarem leptospirose é tentar olhar a doença sob o prisma de doenças transmitidas por roedores, tá bom? É uma outra maneira de você tentar estudar a leptospirose. Você pode estudar a leptospirose dentro do contexto de doenças febris ictéricas hemorrágicas. E uma outra maneira interessante também de vocês estudarem é doenças por veiculação por roedores, que faz você ler outras doenças que normalmente nós não costumamos falar no dia a dia, mas que são importantes também, especialmente porque o contato com roedores pode desencadear essas outras patologias. Em algum grau, elas podem se confundir aí com a leptospirose, não necessariamente com as mesmas características clínicas, mas especialmente com a leptospirose que cursa de forma anictérica, né? Que nós vamos ver na sequência aqui. Então, seria interessante que vocês pudessem dar uma lida depois com calma na espirilose humana ou a sudoku, que é uma doença interessante que vocês precisam conhecer. Outra doença também de veiculação por roedores é a streptobacilose ou febre de Haverhill. Também é uma doença importante, que tem um contexto clínico bem difícil e que, algumas vezes, pode se confundir com leptospirose, tá? E, consequentemente, é uma doença que nós voltamos a falar nesses últimos anos, aí, nesses últimos meses, que é a hantavirose. E aqui uma coisa interessante sobre hantavirose, que também é uma doença veiculada por roedores, que a hantavirose ela tem apresentações distintas de acordo com o local que nós estamos vendo a hantavirose, né? A hantavirose que mais se confunde com a leptospirose é aquela hantavirose do Velho Mundo, é aquela que ocorre na Europa, perfeito? Essa é a hantavirose da Europa, ela costuma ser uma doença que cursa com insuficiência renal, que é uma coisa que a leptospirose também pode causar, e pode ocorrer, eventualmente, um quadro de icterícia, com hemorragias. Nas Américas, a hantavirose é uma doença eminentemente pulmonar, perfeito? E acho que vocês estão vendo aí nos noticiários falar de novo hantavirose. E aí, mesmo nesse contexto, é importante nós compararmos com a leptospirose, porque existe uma apresentação de leptospirose que é muito grave, que é a forma pulmonar grave da leptospirose, que é uma apresentação que pode ocorrer apenas com manifestação pulmonar, não necessariamente tendo febre ictérica, nem febre ictérica hemorrágica aparente, perfeito? Então, a hantavirose nas Américas, ela vai se confundir com a forma pulmonar grave da leptospirose, e lá na Europa, né, no Velho Mundo, você vai ter a hantavirose se confundindo com a leptospirose clássica, tá bom? Então, se vocês puderem ler isso aqui, é interessante, especialmente para que vocês saibam como abordar o contato humano com roedores, tá certo? Bom, falando rapidamente aqui da leptospirose, e eu gostaria de começar com a nossa discussão aqui por um aspecto histórico, que na verdade é aquilo que faz a leptospirose ser reconhecida, né? Desde tempos muito antigos, culturas como China e Japão já reconheciam leptospirose. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás, né? Então, a entidade nosológica leptospirose, vejam só, ela já era reconhecida, individualizada, obviamente não com esse termo, não com esse nome, né? Não com essa compreensão que nós temos de leptospirose hoje, mas esses povos, ancestralmente, eles conseguiram perceber dois fatos epidemiológicos importantes da leptospirose que até hoje nós costumamos observar e tem algum valor para a gente do ponto de vista diagnóstico, observacional e epidemiológico, né? Primeiro que a leptospirose é uma doença, tipicamente uma doença ocupacional, certo? E um outro aspecto, os japoneses e os chineses também perceberam, ancestralmente,
que a leptospirose ela tem uma forte relação com as mudanças climáticas, né? Ou seja, é uma doença que ocorre em maior período do tempo vinculada ao aumento das chuvas. Ou seja, eles perceberam de maneira empírica que existia uma doença febril, ictérica, que estava vinculada a pessoas que trabalhavam na plantação de arroz, né? E, ao mesmo tempo, perceberam que essa doença ela ocorria dentro de um ciclo que estava intimamente ligada com as chuvas. É por isso que nessas línguas, em chinês e em japonês, leptospirose ela é a tradução de febre dos arrozais, mostrando que existe um aspecto ocupacional, e numa outra língua, de febre outonal, né, que significa a observação de que a doença ela tem uma certa sazonalidade. Esses dois aspectos da leptospirose são tão emblemáticos que saltaram aos olhos de povos tão ancestrais como esse, e que até hoje, na beira de um leito, quando você vai atender um paciente, essas duas observações clássicas ainda se impõem, né? O que significa dizer que nós, aqui, na nossa região, nós costumamos ver a leptospirose, ou seja, o aumento dos casos de leptospirose, coincidentemente com os momentos em que você tem maior índice de chuvas e alagamentos na cidade, consequentemente no primeiro semestre do ano. Essa é uma observação é tão útil que ela se impõe na prática. Outra, que nós continuamos a ver pacientes que são intimamente ligados, ou seja, a exposição profissional como um fator importante para a leptospirose. Então, a gente costuma ver muitos garis ainda, muitos feirantes, muitas pessoas que trabalham na limpeza pública, jardineiros, etc, etc, que isso daí é uma observação que até hoje se faz. Perfeito? Bom, será que a leptospirose ela tem sido importante para a gente? É uma doença que a gente já conhece há muito tempo, mas será que ela se impõe em termos de números? Vamos ver aqui, olha, em 2025, no ano passado, no primeiro trimestre, nós tivemos 12 casos e com mortes, né? Com mortes sendo observadas logo no início do ano. Se nós voltarmos para o noticiário, a gente vai ver, por exemplo, que em Fortaleza, no início do ano, você teve 11 casos de leptospirose e 25 mil focos de ratos identificados. Perfeito? Mostrando que essa vinculação ela é praticamente insociável da leptospirose, né? E aqui para vocês perceberem às vezes o poder que as mudanças ambientais elas implicam em aumentos pontuais de leptospirose, e todos vocês aqui com certeza tiveram a oportunidade de ver nos anos passados, aí nos meses passados, o Rio Grande do Sul passando por uma grande enchente, e pouco se falou depois que o grande problema dessa grande enchente foi uma avalanche de casos de leptospirose que culminaram, por exemplo, até o momento dessa observação, que em cerca de 25 mortes. E a gente vai aprender na aula de hoje que para cada um caso de leptospirose que você tem manifesta, você tem cerca de 9 que são assintomáticos, e para cada um caso de morte de leptospirose, você tem pelo menos uns 10 casos de doença manifesta. Então, se nós pudéssemos multiplicar isso aqui por esses valores, você vai ver que a quantidade de casos de leptospirose nesse momento aqui foi bem maior que foi possível se diagnosticar. Perfeito. Isso aqui, esse outro registro jornalístico, é para nos mostrar que a leptospirose ela vem ocorrendo, inclusive, em lugares que são conhecidíssimos por sua infraestrutura, né? Aqui uma notícia de um jornal americano mostrando que tem aqui a leptospirose ocorrendo também em situações que você olha e diz, puxa, por que está acontecendo leptospirose em lugares onde você tem uma boa infraestrutura? Né? Então, isso aqui um parênteses na nossa cabeça para introduzir para vocês uma ideia interessante sobre leptospirose. A leptospirose foi por muitos anos, ela foi classificada como uma doença negligenciada, né? E hoje, nós temos visto muitos casos de leptospirose, inclusive em países desenvolvidos, ouçam com calma, inclusive em países com boa infraestrutura, fazendo com que a leptospirose ela seja hoje entendida como uma doença reemergente.
ela era classificada pela OMS até alguns anos atrás como uma doença negligenciada, e hoje ela é classificada como uma doença reemergente, porque você tem registros de leptospirose ocorrendo naquilo que nós conhecemos como paradoxos epidemiológicos, né? Se nós pudéssemos falar de leptospirose aqui nessa aula, a gente começaria falando com a proliferação dos lixos, proliferação de ratos, né? Baixa infraestrutura, péssima educação sociocultural de um povo. Mas o que explica, por exemplo, os surtos de leptospirose que nós estamos vendo em Tóquio, em Seul, em algumas cidades italianas, em algumas cidades americanas, que gozam de uma infraestrutura perfeita, ou pelo menos aceitável para os padrões, para os nossos padrões, né? Com uma educação da população alta, né? Ou seja, tem alguma coisa aí que está acontecendo que nós não estamos entendendo? Será que é isso? Bom, o resultado disso aqui é que hoje a leptospirose ela é tida como uma doença reemergente, tá bom? Muito bom. E aqui, só para a gente ver, de novo os dados, em 2024, nós tivemos os registros no Sinan, cerca de 2 mil casos de leptospirose, e vejam que a quantidade de óbitos representa uma parcela muito pequena disso. Isso aqui é uma coisa importante para a gente. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente está vendo de uma segunda maneira na aula de hoje, que a leptospirose é uma doença grave, pontualmente grave, e a minoria dos quadros, dos casos são graves. A minoria dos casos são sintomáticos. A minoria dos casos seguem um padrão clássico da doença. Isso aqui é importante por quê? Porque quando você está fazendo uma prova de leptospirose, é óbvio que você vai abordar e vocês devem estudar e vocês devem se preocupar com as manifestações clínicas clássicas da leptospirose, né? Mas quando vocês forem médicos, que é o que interessa para a gente aqui na nossa discussão, vocês têm que estar atentos porque 90 a 95% dos casos de leptospirose que se apresentarão diante dos senhores e das senhoras não será do jeito que vocês estão acostumados a ler e nem a compreender na literatura, porque eles são a minoria, perfeito? Então, existe toda uma miscelânea de possibilidades que a leptospirose pode causar, que às vezes você não consegue diagnosticar tão facilmente a leptospirose, por quê? Porque a grande maioria dos casos não são os casos emblemáticos. Bom, e aí, uma das coisas que classicamente nós sabemos é que a leptospirose, obviamente, ela está ligada à baixa infraestrutura, como nós já sabemos, né? Porque, obviamente, um lugar onde você tem a proliferação de lixo, a contaminação ambiental, você tem proliferação de ratos, e os ratos são os únicos reservatórios viáveis da leptospirose, que mantêm a leptospirose ali no meio ambiente, fazendo o seu ciclo dentro do roedor, contaminando o solo, contaminando as águas, perfeito? E perpetuando esse ciclo, o ciclo da doença, e que, obviamente, a infraestrutura, consequentemente, tem o seu impacto. Agora, como eu já falei, nos últimos anos, a OMS ela tem reclassificado a leptospirose como uma doença reemergente e não somente negligenciada, porque existem cidades como essa, como Tóquio, Seul, Europa, algumas cidades da Europa, que vêm enfrentando padrões de microepidemias de leptospirose, que se nós formos olhar apenas pelos aspectos clássicos da transmissão, especialmente aqueles que estão ligados apenas à infraestrutura, eles não são capazes, ou seja, a dificuldade de infraestrutura, a deficiência de infraestrutura, sozinha hoje, não é capaz de explicar esses paradoxos epidemiológicos. E nós temos que estar atentos a isso, porque nas provas de residência que os senhores vão fazer, existe uma tendência de cobrar a leptospirose agora sobre o prisma dos novos paradigmas epidemiológicos, fazendo com que aquele aluno que responda sobre os paradoxos antigos acabe não acertando a questão como um todo. E aí, o que explicaria isso que parece ser uma coisa que seria um contrassenso, né? Ora, não é um contrassenso? Bom, então deve ter alguma coisa que explique por que esses lugares você teria que teria o aumento dos casos de leptospirose, né? Veja que isso vai implicar também na mudança de estratégias de controle da doença, porque se você responde só e somente que o melhora da infraestrutura é o ponto central para diminuição dos casos de leptospirose, bom, e aí
o que você responde diante dessa situação aqui, né? Então, tem coisas a mais aí que nós precisamos ver. Bom, e aí, vamos falar rapidamente da contaminação por via clássica, porque ela responde por grande parte da leptospirose do nosso meio, né? E essa foto aqui, ela é para nos lembrar que existe essa tríade, ou seja, tem que ter um reservatório, que é o rato, que é o único animal, o único mamífero que consegue manter a leptospira, né? A bactéria leptospira viável no seu organismo, sem que mate, sem que a bactéria o mate, fazendo com que ele viva em equilíbrio e, obviamente, servindo como fonte de contaminação para o meio ambiente, certo? É claro que a água, ela acaba sendo um principal veículo dessa transmissão, mas a gente não pode esquecer também que, às vezes, o terreno contaminado ele pode servir disso, né? Não podemos também lembrar que, às vezes, as maneiras como a contaminação da leptospirose ocorre, ela pode não ter nada ambiental, né? E obviamente você tem que ter o indivíduo são, o indivíduo que está propenso a fazer a contaminação por leptospirose. E aqui um dado importante que é, ou seja, o indivíduo tem que apresentar as condições ideais para que a transmissão ela ocorra. E a condição inicial e mais importante é que você tenha solução de continuidade no tegumento, tá? A leptospira não é capaz de fazer penetração ativa por pele íntegra, tá bom? Então você tem que ter solução de continuidade, que pode ser, por exemplo, uma cutícula aberta. É suficiente para que você faça a contaminação, tá? Agora, isso para a pele. Para a mucosa não precisa estar com solução de continuidade. O contato de mucosa com substratos contaminados pela urina, aqui eu vou utilizar a água como exemplo. Se você tem contato com água contaminada, com a urina do rato, que é onde você vai encontrar a leptospira, obviamente a mucosa íntegra também ela serve como uma ponte, na verdade, uma porta de entrada, e aqui não há necessidade de solução de continuidade. Vejam que a mucosa ela tem esse papel importante aí na sua, como porta de entrada. E dito isso, eu quero dizer para vocês que existe uma modalidade de transmissão de leptospira que às vezes não é tão comum que o paciente lembre, e às vezes não é tão comum que um médico lembre disso, que é a ingestão. Perfeito? Então, existem situações na literatura, e isso não é tão incomum, de que às vezes o paciente ele não tem contato diretamente com água parada, não tem contato com terrenos contaminados e assim por diante. Às vezes ele nem tem um contato com rato e o paciente faz leptospirose. Por quê? Vocês devem lembrar que rato e depósito de alimentos é uma coisa que está ali sempre, é praticamente um binômio. E aí, existe a possibilidade de fazer a ingestão de água contaminada ou material, fômites contaminados com leptospira, isso pode acontecer, dando, por exemplo, a uma coisa que nós já sabemos na literatura e classicamente já está estabelecido, é que a ingestão também pode fazer com que o indivíduo faça a leptospirose. E, curiosamente, esses casos que estão a ver com a ingestão de fômites contaminados por leptospira, ou seja, pela urina do rato, ela geralmente culmina com maior absorção de patógenos, levando geralmente a quadros mais graves. Dito de outra forma, para que os doutores entendam de maneira mais objetiva o que eu estou falando, vejam o quanto é temerário você tomar água, ou melhor, tomar um refrigerante ou cerveja diretamente de uma latinha de procedência que você não conhece, certo? Então, tomem cuidado que na literatura, grande parte dos casos que foram de transmissão oral, foram transmitidos por, geralmente, latas contaminadas por urina de rato, porque essas latas ficam em depósitos, ratos passam por cima dessas latas, né? Nos fardos de refrigerante, nos fardos de, de, de cerveja, assim, por bebidas em lata, e às vezes é suficiente para fazer a contaminação. Então, a orientação é, toda lata tem que ser lavada para você levar à boca, ou melhor, nunca consumir diretamente da lata. Especialmente na rua, porque você não sabe nem como foi acondicionado, nem como foi higienizado e assim por diante. Isso está na literatura descrito, inclusive com os casos mais graves de leptospirose. E aí, se você não tiver essa percepção, você vai ficar na beira do leito procurando o paciente contar que teve contato com rato, que às vezes ele nem sabe se teve, e nem é possível você ver. E esses casos são casos mais graves que, às vezes, porque você fica tentando encontrar o nexo causal de rato e leptospira, você não consegue fazer isso tão facilmente. Perfeito? Então, tenha atenção para isso.
Bom, do ponto de vista clássico, nós temos aquilo que os japoneses e os chineses já haviam percebido, que existe uma preferência por exposição e, consequentemente, de algumas profissões nessa exposição. Então, indivíduos da construção civil, é, é, da, da, da limpeza pública, né? Agricultores, feirantes, são pessoas que estão mais propensas a fazer a transmissão clássica, que é o contato com a água contaminada. Mas existem outras modalidades que hoje eu tento explicar para a gente, parte desse novo paradigma da leptospirose. Perfeito? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, coisas que explicam por que a leptospirose tem ocorrido em lugares que são paradoxalmente, que eram tidos como paradoxos impossíveis da leptospirose. Por quê? Porque hoje vocês viram que existe um apelo gigantesco para o PET, né? E existe aí, os PETs hoje praticamente estão dentro de nossas casas. E existe um apelo por pets exóticos em algumas regiões do mundo. E aí você sabe que nós vamos ver que existem diversas espécies de leptospira, né? Escutem o que eu falei, espécies de leptospira, que estão adaptadas aos mais variados mamíferos e até pássaros, certo? E que, às vezes, esses animais albergando uma espécie específica de leptospira, ele pode ser a fonte da contaminação. E isso explica por que, em alguns lugares do mundo, mesmo uma boa infraestrutura, você tem aumento da leptospira, porque existe a cultura do pet hoje, e dos mascotes, certo? Coisa que há 40 anos atrás isso não existia. Outra coisa também que existe é o turismo e o esporte com apelo de aventura. E aí vocês devem ver que existem milhares de canais, né, no YouTube. Você procura aí, isso é fácil. Pessoas viajando do mundo por aí, né? Atrás de paisagens exóticas, de lugares exóticos. E às vezes o indivíduo, nessa situação, ele acaba se contaminando, fazendo com que ele volte para a sua região contaminado com leptospira e, obviamente, levando a leptospira para o contexto que, epidemiologicamente, ela não deveria ocorrer. E, por último, e que é o mais importante hoje estudado, são as intensas modificações climáticas, de mudanças climáticas, que têm impactado em diversas etapas do entendimento da leptospira, né? A gente sabe, por exemplo, que aumentos de 1 grau na temperatura de uma região fazem com que a leptospira no solo se multiplique por mais tempo e mais intensamente, com mais eficiência. O aumento da temperatura faz uma diminuição, por exemplo, de coleções hídricas, fazendo com que animais que, teoricamente, teriam mais abundância de água em algum momento, passem a ter menos, fazendo com que esses encontros entre animais contaminados e não contaminados ocorram com mais frequência. E aí, se vocês tiverem aqui a paciência, eu não vou esgotar a paciência de vocês com isso, abram assim, procurem a relação entre leptospira e mudanças climáticas, vocês vão encontrar uma centena de trabalhos mostrando as mais variadas maneiras como as temperaturas indo para cima e para baixo, como isso está impactando na nova epidemiologia da leptospirose no mundo, tá certo? E, obviamente, o que envolve clima, obviamente as catástrofes climáticas, elas também, como nós vimos no Rio Grande do Sul, elas também têm impacto direto no aumento das leptospiras. Então, por mais que um lugar, por exemplo, tenha uma boa infraestrutura, como foi lá em Fukushima, no Japão, poucas pessoas foram atrás do que aconteceu depois daqueles tsunamis todos que ocorreram. O que ocorreu ali depois foi uma enxurrada de quadros de leptospirose que, paradoxalmente, não deveriam ter ocorrido. Perfeito? Então, com calma, só para vocês lerem, e, na verdade, isso aqui é para vocês se prepararem para as provas de residência que tem cobrado um pouco sobre isso aqui. Tá? Bom, partindo aqui rapidamente para a etiologia que eu fiz em patogenia, e a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que sobre a etiologia da leptospira, né? Na maneira clássica de se estudar a leptospirose, nós sabíamos que existiam três espécies de leptospira, né? Dessas três espécies, a leptospira biflexa, ela existe, ela é contaminadora de solos, mas ela não faz parte da nossa epidemiologia, não faz parte da patologia humana. Quadros de leptospirose por leptospira biflexa são anedóticas na literatura. Ou seja, ela não é ela que é responsável pelos quadros de leptospira. A espécie de leptospira que está envolvida na patologia humana é a leptospira interrogans, tá certo?
E a antiga Leptospira parva, ela foi, por estudos genéticos, ela foi realocada em outro gênero, tirando ela das espécies de Leptospira. Isso aqui é a visão clássica. A visão clássica diz que nós temos, basicamente, duas espécies, a biflexa, que ela é ambiental, então interroga-se que essa sim faz parte da patologia humana, né? Bom, e o que você sabe hoje? Sabe-se hoje que, na verdade, isso de 2013 para cá, com melhoria de sondas de DNA, com melhoria de tecnologias de mapeamento de espécies, o que nós observamos? Que, na verdade, nós não temos uma espécie importante de Leptospira. A verdade é que nós temos cerca de 17 espécies, certo? E dessas 17 espécies, elas estão agrupadas nas mais variadas formas. Entre esses grupos 1, 2, 3 e 4, assim por diante, nós vamos no deter nisso, agrupados em 300 sorovários e 20 sorogrupos, fazendo com que, vejam com calma, e isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Se vocês ficarem com isso na Leptospira interroga, já está de bom tamanho para mim. Mas só para vocês entenderem que toda a literatura, os livros antigos que vocês pegarem, que eles falarem em sorogrupo, sorovar, na verdade, hoje todos aqueles sorogrupos, sorovar e assim por diante, hoje, mais modernamente, são todas espécies documentadas de Leptospira. Perfeito? Então, fazendo com que, nessa revisão de literatura aqui, essa mudança taxonômica da leptospirose, ela foi importante, fazendo com que nós saíssemos de uma espécie patogênica para cerca de 16 a 17 espécies patogênicas hoje, que isso aqui coincide com a literatura antiga, com os sorotipos e sorovários, tá certo? Então, assim, eu não sei em qual é o momento que isso vai começar a entrar na literatura e ser cobrado para vocês nas provas de residência, mas estejam avisados que, na verdade, nós estamos falando hoje de cerca de 17 espécies reclassificadas de leptospirose, tá bom? Então, classicamente, a Leptospira interrogans, que é essa que todos nós temos a obrigação de conhecer, e aquilo que era chamado de sorotipo, sorovada interrogans, hoje nós sabemos que são espécies diferentes, né? Bom, muito bom. Passando aqui para a leptospira em si, vamos tentar entender de maneira bem tranquila agora por que a leptospirose é o que é, ou seja, o que faz com que a doença seja exatamente como ela é, e de onde vêm essas alterações que culminam com o quadro clínico que nós vamos ver. A primeira coisa que é interessante, só para título de curiosidade, o nome interrogas é decorrente da maneira como a bactéria fica na lâmina, e quem olhou isso pela primeira vez, olhou e lembrou de um ponto de interrogação. Então, é por isso que se chama interrogas. Mas, independente de qual que seja a interrogas ou essas novas 17 espécies, o mais importante de tudo aqui é que nós estamos falando de uma bactéria, primeiro, que tem dois pontos cruciais para desencadear a fisiopatologia da doença humana. A primeira coisa é que essas bactérias, ou seja, a bactéria Leptospira sp, ela produz diversas toxinas importantes. Ou seja, ela é secretora de substâncias tóxicas, e são essas substâncias tóxicas que vão desencadear um papel importante na fisiopatogenia. Do outro lado, nós temos os aspectos estruturais da leptospira. E aqui, o mais importante de tudo, é nós lembrarmos que a leptospira é uma bactéria gram-negativa. E como toda bactéria gram-negativa, ela possui na sua estrutura, na sua membrana externa, possui, na verdade, a membrana externa, perfeito? E na membrana externa, que é uma estrutura exclusiva de bactérias gram-negativas, é onde nós vamos encontrar o EDPS. E se vocês tiverem o cuidado de estudar EDPS, certo? Ou seja, um dos componentes da membrana externa de todas as bactérias gram-negativas que nós conhecemos, se vocês tiverem a curiosidade de um dia parar para ler um pouquinho sobre LPS bacteriano, vocês vão descobrir que o LPS hoje ele é o cerne de uma série de eventos inflamatórios que nós temos no nosso organismo, certo? Parece ser o estopim para um processo inflamatório importante, até fora do contexto de infecções. Até hoje, por exemplo, nós entendemos que o LPS são fortes indutores dos toll-like receptores, certo? Então, estudar LPS hoje em dia é importante para que você entenda, inclusive, preste atenção com calma,
processos inflamatórios que estão envolvidos até em fenômenos diferentes, até em fenômenos não infecciosos, como, por exemplo, a síndrome metabólica. Qual é a participação do LPS bacteriano nisso? Né? Isso daqui vale uma leitura de vocês. Agora, voltando para a patologia, na leptospirose, aqui, especificamente, o LPS vai ter um papel importante no desencadeamento de fenômenos inflamatórios. Perfeito? Então, do ponto de vista prático, a leptospirose ela é uma combinação de dois eventos importantes. A ação tóxica de substâncias que a bactéria secreta, associada a moléculas estruturais de sua membrana externa, especificamente o LPS, e se a gente quiser descer a detalhes aqui, a lipoproteína 32. São essas estruturas que fazem com que ela tenha a sua virulência mais ou menos de acordo com a espécie, perfeito? Bom, o LPS aqui, e a lipoproteína 32, da estrutura da bactéria, ela vai ser responsável pela ativação da resposta inflamatória e será responsável pela produção de citocinas de fase aguda, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa, que vai desempenhar um papel importante na fisiopatogenia. Do outro lado, as toxinas secretadas, elas vão desencadear diversos processos, vão agir em diversas etapas, em diversos processos que vão culminar com um maior aprofundamento das bactérias. Perfeito? Entre essas toxinas de importância, nós temos as adesinas. Por exemplo, são elas que são responsáveis por fazer com que a bactéria, que acabou de entrar pela uma solução de continuidade, ela se fixe nos tecidos, certo? Além das adesinas, nós temos essas outras, que são as chamadas num conjunto de invasinas, certo? E entre essas invasinas, a mais importante de todas é uma molécula semelhante à hialuronidase, como se fosse uma hialuronidase símbolo. Qual é a finalidade dessa toxina na patogenia? É promover o aprofundamento da bactéria nos tecidos, certo? É por isso que ela sai da periferia onde um indivíduo acabou de pisar na água com uma solução de continuidade. Existem toxinas que vão fazer a bactéria se aderir, e existem outras que vão promover o aprofundamento da bactéria em direção à matriz celular. E assim, como vocês podem ver, eu não vou ser exaustivo aqui, vocês podem ver que existem diversas outras substâncias tóxicas que a leptospirose vai secretando, que vai fazendo com que, ora ela melhore, ora ela fuja do sistema imunológico, certo? Ora ela vai se fixar no endotélio e assim por diante. E eu quero chamar atenção para vocês aqui, para vocês perceberem que existem toxinas específicas e que vão, por exemplo, fazer ações específicas, por exemplo, vou pegar como exemplo aqui as plaquetas. Aqui, vejam, a queda das plaquetas na leptospirose, ela é um fenômeno ligado diretamente à ação de toxinas secretadas pela bactéria, certo? Diferente de outras plaquetopenias que vocês vão ver em outras doenças que também são febris, que também são ictéricas, que também são hemorrágicas. Perfeito? E aqui é um ponto importante. Então, do ponto de vista prático, são toxinas associadas ao LPS, que em conjunto vão fazer uma perversão, tanto estrutural quanto fisiopatogênica, desencadeando todo o processo que você vai ter na leptospirose. Tá bom? Bom, então como é que isso vai se desencadear? Bom, vamos lá. Acabamos de ver que o problema da leptospirose, ou seja, o que explica a sua fisiopatogenia, é uma íntima relação entre toxinas e LPS, perfeito? Bom, as toxinas, elas vão ser responsáveis, todas essas toxinas aqui, vão ser responsáveis por várias etapas, né? Vários processos. Agora, dos processos mais importantes que essas toxinas estão envolvidas, são duas coisas. Uma forte inflamação de todo o endotélio de todo o organismo, dando aquilo que nós chamamos de um estado de pancapilarite. O cerne da leptospirose é a pancapilarite, ou seja, é uma profunda inflamação de endotélio. Lembre que essa fisiopatogenia ela é importante para você entender os achados clínicos. Se nós pudéssemos, por exemplo, resumir a malária, qual é o cerne da fisiopatogenia da malária? É a destruição das hemácias.
ou seja, é a hemólise. Você consegue explicar todos os fenômenos da malária através da hemólise. Na dengue, o cerne da fisiopatogenia é a perturbação do endotélio, mas é o aumento da permeabilidade endotelial. Perfeito? Na leptospirose, é a inflamação desse endotélio. Perfeito? E isso abre para a gente todos os caminhos fisiopatogênicos que vão combinar com os achados clássicos das doenças. Perfeito? Bom, as toxinas também na leptospirose vão ser responsáveis pela queda das plaquetas. Perfeito? Aqui são ações diretas de toxinas. Na dengue, é uma ação imunomediata. Na malária, é uma mistura de imunomediação com sequestro esplênico. Então, veja que os mecanismos são distintos, os achados clínicos são parecidos, os achados laboratoriais são os mesmos. E se você não tiver atenção para entender a fisiopatogenia, você não consegue entender o que está acontecendo com o paciente de acordo com a mudança dos seus exames. Bom, do outro lado, o LPS vai ser responsável pela fase aguda, pela inflamação per si, por produção de citocinas, pela resposta imunológica, pela perversão do sistema imunológico e, consequentemente, um ambiente de inflamação profunda que o paciente passa. Que, em grande parte, também ajuda a pancapilarite, né? Mas a pancapilarite é uma ação tóxica, direta da leptospira. E isso é importante vocês terem na cabeça, porque, vejam, para que eu tenha toxina, é preciso que a bactéria esteja presente. Percebam? Como existe uma ligação entre as duas coisas, lá na dengue, o problema todo é imunológico. Então, mesmo na ausência do vírus, você pode ter todos os desdobramentos fisiopatogênicos, porque lá é uma imunomediação, enquanto aqui é uma ação tóxica. Perfeito? Os eventos eles vão ocorrer no momento em que a bactéria estiver presente, porque precisa de toxinas. Tá? Bom, essa pancapilarite, ela vai levar a dois fenômenos distintos. Primeiro, ela vai fazer com que o fluxo de sangue seja diminuído. Imagina um leito vascular que está inflamado, com o lúmen diminuído, fazendo com que você tenha hipóxia, certo? E como consequência desse estreitamento vascular, o organismo vai responder a isso de que maneira? Tentando provocar a vasodilatação. E é na tentativa de corrigir essa diminuição do lúmen pela inflamação que o vaso ele passa a ser pervertido de uma maneira em que ele tenta resolver isso fazendo vasodilatação, e essa vasodilatação leva a um ambiente de hipovolemia. Ou seja, você tem uma hipóxia por causa da diminuição do lúmen, e na sequência você vai ter uma vasodilatação rebote, levando a um quadro de hipovolemia, e isso aqui tem importâncias para os desdobramentos clínicos. Tá bom? Bom, essa hipóxia que vocês estão vendo, resultado da pancapilarite, ela vai se manifestar nos mais variados órgãos da economia, certo? Então, você vai ter hipóxia renal, hipóxia muscular, hipóxia hepática, pulmonar, pancreática, cardíaca e assim por diante. E, obviamente, o que vai resultar isso? Cada fenômeno desse de hipóxia, ele vai resultar num desdobramento clássico que vocês vão encontrar na leptospirose. Por exemplo, se você tem fenômenos de hipoxemia no rim, essa hipoxemia no rim, ela vai se traduzir com uma das manifestações, uma das lesões renais da leptospirose, que é a necrose tubular aguda, certo? A necrose tubular aguda que ela é importante e ela tem a ver com a hipóxia causada pela pancapilarite. E isso vai se traduzir em insuficiência renal aguda. No músculo, essa pancapilarite, ela ou seja, resultando na hipóxia muscular, essa hipóxia vai se traduzir na rabdomiólise. O paciente tem dor muscular intensa. E essa rabdomiólise, preste atenção com calma, ela pode ser generalizada. E aqui eu quero fazer uma pequena correção, na verdade, uma observação para os doutores, que vocês já sabem disso. E a famosa dor nas panturrilhas, que todo mundo fala sobre leptospirose, ela tem a ver, obviamente, com a multiplicação, tem a ver com essa hipóxia, tem a ver com a rabdomiólise. Mas por que caprichosamente na panturrilha? Por uma questão muito simples. Porque é o primeiro grande grupo muscular que a leptospira alcança quando ela entra no organismo. Então, não tem nada de
nada de histoquímica, nada de imunohistoquímica que vai mediar isso. É um capricho somente de porta de entrada. É diferente, por exemplo, da rabdomiólise na dengue, que é tóxica, que é imunomediada, que tem a ver com a multiplicação do vírus, inclusive, certo? Aquela dor retroocular que o paciente da dengue experimenta, aquilo ali é uma miosite que o paciente está fazendo, certo? Ali tem a ver com, como eu posso dizer, com preferência tecidual. Você tem muita mialgia na dengue, você tem muito mioartralgia na dengue, mas caprichosamente você tem dor retroocular. O que causa aquela dor retroocular na dengue é uma miosite que você faz caprichosamente na musculatura extrínseca, certo? Então, na dengue você tem um fenômeno parecido, só que imunomediado. Aqui é uma ação tóxica desdobrada numa hipóxia, certo? Então, a rabdomiólise aqui ela vai ocorrer, mas no contexto de hipóxia. Uma coisa curiosa e interessante que nós temos, que a leptospirose ela pode causar hipoxemia hepática, mas caprichosamente não se entende muito bem por que isso, geralmente no polo excretor do hepatócito. Essa hipóxia ela se faz na face do hepatócito que está voltada para os canalículos. Então, o problema todo não está na célula em si, ou seja, você não faz a morte celular como um todo, nem do parênquima hepático como um todo. Você faz uma pequena inflamação que culmina com dificuldade no polo, caprichosamente no polo excretor. E isso vai ser responsável pelos mecanismos de colestase que nós vamos observar na leptospirose. E assim por diante. Vocês estão vendo? Se eu for para o pulmão, vai ter pneumonite por hipóxia, e isso leva à insuficiência respiratória. Na pancreatite, a mesma coisa, com seus desdobramentos, se for tóxica demais. E outra coisa bem importante, que no coração. No coração você vai ter hipóxia com disfunção cardíaca, levando à falência do coração como bomba, perturbando ainda mais a distribuição sanguínea, piorando ainda mais a volemia, piorando subsequentemente a hipóxia, fazendo com que o paciente entre num ciclo vicioso que você não consegue tirar tão facilmente. Perfeito? Vejam, eu quero que vocês olhem com calma também que a vasodilatação e a hipoxemia, a hipovolemia que se instala como uma ação rebote de tudo isso, ela vai fazer a hipovolemia, vai piorar o fluxo renal, levando a mais necrose tubular aguda, ou seja, a tentativa de corrigir a pancapilarite leva à vasodilatação que piora a função renal, levando o paciente a um aumento, a um incremento da necrose tubular aguda, que vai culminar com a insuficiência renal, com a piora da insuficiência renal. E isso daqui é uma coisa importante, porque o paciente que evolui com gravidade na leptospirose, nós vamos ver clinicamente, que é um paciente que faz muito precocemente e intensamente necrose tubular aguda, ou seja, insuficiência renal marcada. E é por isso que esse paciente faz, desde o início, manifestações renais que são muito importantes e que às vezes precisam ser corrigidas com diálise. Perfeito? O que mais que eu ia falar aqui importante? Bom, deixa eu ver. Uma coisa que. Deixa eu ver. Sim, do fígado. Uma coisa que é importante. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês já gravassem, que isso aqui é importante. O fígado, ele é um palco menor na leptospirose. Você tem, caprichosamente, como eu falei, hipóxia de trechos do fígado só, geralmente para o polo excretor. Você sabe muito bem por que isso acontece. Tem a ver com afinidade tecidual, tem a ver com a suscetibilidade do tecido em si. A gente não sabe por que o fígado é menos atacado. Isso aqui é muito importante, porque você não tem falência hepática na leptospirose. A leptospirose, ela cursa com pequenas alterações hepatocitárias. Consequentemente, você não terá grandes repercussões laboratoriais do ponto de vista hepático na leptospirose. Então, quero que vocês gravem isso daqui, que é o mais importante. A leptospirose, ela cursa com pequenas montas de inflamação hepática, cujas transaminases elas não ultrapassam 200 a 300, certo? E o mais importante de tudo, sem evoluir com falência hepática. Você não tem perda de função. Perfeito? Então, você não tem a perda da função hepatocitária. Isso é muito importante, que vai te ajudar a diferenciar de outras doenças que cursam com perda da função. Perfeito? Bom, e aí, olhando para as plaquetas agora, é claro que se eu tenho uma plaqueta diminuída, eu posso também ter a disfunção plaquetária. Eu posso ter
plaquetopenia com perda de função plaquetária. E isso acontece na leptospirose. Você tem plaquetopenia com disfunção plaquetária. Na malária, você tem plaquetopenia, mas dificilmente você tem disfunção plaquetária. Na dengue, você tem plaquetopenia, e você pode ter ou não disfunção plaquetária. Isso daqui é uma coisa importante. Qual é a aplicação prática dessa informação que eu estou dando para os doutores aqui? Essa informação está te dizendo que lá na malária, as plaquetas elas podem estar super baixas, mas elas estão funcionantes ainda. Então, isso significa dizer que você pode ter uma plaqueta de abaixo de 100 mil na malária e o paciente não evoluir com manifestações hemorrágicas absurdas. É até raro você ver paciente com malária sangrando. É muito raro você ver. Agora, na dengue, existe disfunção plaquetária. O paciente está com 100 mil de plaquetas e as plaquetas não estão funcionando normalmente. Então, você tem agregação plaquetária deficiente também. E aí o paciente pode fazer sangramentos ativos. Aqui na leptospirose, você tem as duas coisas também. Você tem disfunção plaquetária com plaquetopenia. O que eu quero dizer com isso aqui, doutores, é o seguinte, que 70 mil plaquetas na malária é uma coisa, 70 mil plaquetas na dengue é outra coisa, e 70 mil plaquetas na leptospirose é outra coisa. Porque o que faz essas plaquetopenias serem todas diferentes, apesar de serem todas iguais numericamente, é o aspecto disfuncional que vai ter. Numa não vai ter na outra. Então, 70 mil plaquetas na malária, eu olho e fico tranquilo, porque eu sei que o risco de sangramento é menor. 70 mil plaquetas na dengue e na leptospirose, eu já olho com um pouco mais de reticência, sabe por quê? Porque eu sei que tem disfunção plaquetária. Bom, se houver hemorragia, obviamente a hemorragia, ela vai piorar a volemia, vai piorar a hipóxia, retroalimentando a necrose tubular aguda, piorando a função renal. Se eu tenho a hemorragia, eu, de alguma forma, na hemorragia, eu posso fazer hemorragia alveolar, ocupando os alvéolos com sangue, piorando a insuficiência respiratória. Então, perceba que o pulmão aqui, ele pode ser atacado pela própria hipóxia, levando a inflamação do capilar dentro do pulmão, levando a uma capilarite pulmonar, levando a pneumonite pulmonar, a pneumonite. E essa pneumonite, ela pode ser incrementada por hemorragias pulmonares, fazendo com que a insuficiência respiratória na leptospirose, ela ocorra por dois mecanismos distintos. Ela pode ocorrer pela hipóxia, pela capilarite, e ela pode ocorrer pela hemorragia ativa nos alvéolos. E isso aqui faz com que o paciente com leptospirose, com manifestações pulmonares, seja o pior paciente de leptospirose que vocês vão ver na vida de vocês. Paciente com leptospirose, que você olha para o pulmão do paciente, que você faz uma ausculta pulmonar nesse paciente, você vê estertor bolhoso, você tá diante de um paciente que está sangrando no pulmão, e esse é o pior cenário possível, porque esse é o paciente de leptospirose que morre mais rapidamente. Porque se de um lado você está preparado tecnicamente e como eu posso dizer, você está preparado teoricamente para lembrar da necrose tubular aguda e da insuficiência renal, que é um clássico isso, do outro lado você está esquecendo daquilo que está acontecendo dentro do pulmão. E às vezes o paciente se salva, você consegue proteger o rim dele, mas você esquece do pulmão e o paciente morre de insuficiência respiratória aguda por sangramento pulmonar. E o que é pior de tudo, doutores, existem pacientes de leptospirose que fazem exclusivamente e unicamente hemorragia pulmonar, fazendo com que você confunda a leptospirose com um monte de patologias pulmonares que aí isso dificulta até para médicos muito experientes. Bom, o fato é o seguinte, que todos esses fenômenos eles vão levar o paciente a um estado de choque e, obviamente, o choque ele vai se somando e levando o paciente ao óbito. Perfeito? Se nós olharmos com calma, nós vamos ver que a insuficiência renal aqui, ela ocupa um ponto central na nossa discussão, tá certo? E aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês memorizassem, depois vocês vão estudar com calma para entender isso aqui melhor. A insuficiência renal, ela tem na fisiopatogenia, ou seja, nos desdobramentos fisiopatogênicos, é um fenômeno que você sempre terá nos quadros de leptospirose mais graves. Deixa eu dar um passo para trás aqui e deixa eu só lembrar uma coisa para vocês aqui. Olhem com atenção isso aqui, por favor, que isso aqui tem um valor semiológico para a gente. Vocês estão vendo que o fígado aqui, ele pode evoluir com colestase,
E toda vez que eu vejo colestase numa leptospirose, ou seja, quando eu vejo icterícia no paciente com leptospirose, preste atenção com calma, que isso é a tradução de uma capilarite. Tá certo? Entendemos isso? Então, toda vez que eu vejo um paciente com icterícia na leptospirose, é a tradução de que está fazendo colestase, que é a tradução de que está fazendo alteração do polo excretor do hepatócito, que é uma tradução fisiopatogênica de que ele está fazendo um quadro de hipóxia por capilarite. Entendemos isso? Então, preste atenção com muita calma aqui. Todo paciente com leptospirose que se apresenta com icterícia é um paciente grave. Entendemos isso? Isso aqui é uma coisa importantíssima. Se você tiver diante de um paciente com suspeita de leptospirose e ele estiver ictérico, este paciente é grave. Ou seja, na leptospirose, a icterícia tem relação direta com a gravidade. Quanto mais ictérico, mais grave, porque quanto mais ictérico, mais hipóxia do polo excretor, por consequência, por causa da maior pancapilarite que esse paciente está fazendo. Entendemos isso? Então, fiquem atentos a isso aqui. A icterícia, bem marcada, é um sinônimo de gravidade. Por outro lado, a insuficiência renal é um fenômeno que vai ocorrer, vocês viram, porque ela é multifatorial. Você tem necrose tubular aguda ocorrendo. Você tem a multiplicação do leptospira no interstício renal, fazendo nefrite intersticial. Você tem a ação das toxinas direta do bicho, fazendo insuficiência renal. E você tem, como você pode observar aqui nesse esquema, você tem a rabdomiólise aqui, ó, a hipóxia muscular levando a rabdomiólise e a rabdomiólise levando a insuficiência renal. Então, vejam com calma. A insuficiência renal aqui ela é multifatorial. Ela tem diversos mecanismos e caminhos distintos. Perfeito? Por este motivo, o rim, num paciente com leptospirose grave, é o órgão que vai gritar na sua frente que tem alguma coisa de muito errado com ele, porque ela é multifatorial. Multifatorial. Da insuficiência renal da leptospirose, uma coisa muito importante, que são as causas de insuficiência renal no nosso meio, é a principal causa de insuficiência renal com potássio baixo ou normal. Isso aqui é uma coisa, é um dado que vocês têm que ler depois com calma, para vocês entenderem, porque você tem muita fisiologia renal, para vocês entenderem por que caprichosamente na leptospirose, por que você tem uma diminuição. Eu acho que tem um áudio vazando. Fazer uma habilidade maior assim, tornar. Bom, então você tem a insuficiência renal com potássio baixo. Isso aqui é uma coisa importante, porque toda vez que você tiver insuficiência renal com potássio baixo ou normal, você tem que lembrar da leptospirose como a principal causa disso. Tá certo? Na prática, no pronto atendimento, isso aqui é uma coisa que vocês não podem perder isso de vista. Porque a insuficiência renal, ela cursa com o aumento do potássio e não com a sua diminuição. Perfeito? Então, no nosso meio amazônico, no nosso meio brasileiro, a principal causa de insuficiência renal com hipopotassemia é uma causa infecciosa, que é a leptospirose. Bom, então vamos partir rapidamente aqui para a clínica laboratório, munido já da fisiopatologia, não vai ser tão difícil nós entendermos. Primeira coisa que nós temos que dizer, isso aqui é uma coisa muito importante para os clínicos, é lembrar que a leptospirose é uma doença proteiniforme. O que significa dizer isso? É uma doença com muitas faces. É uma doença que você pode ter múltiplas manifestações clínicas e todas serem leptospirose, certo? Uma coisa curiosa é que os pacientes e as pessoas, em geral, elas lembram leptospirose pelo seu aspecto menos frequente, que é, porém, mais grave, né? Que é a sua apresentação ictérica hemorrágica. Ou seja, você pensa em leptospirose, você está pensando automaticamente na síndrome ictérica hemorrágica. Mas médicos, clínicos, não podem esquecer que a leptospirose é o típico modelo de doença proteiniforme. Que você pode ter muitas faces sendo leptospirose. Você tem pacientes que são completamente anictéricos e que podem mimetizar um monte de doenças. Você tem, classicamente, os pacientes ictéricos hemorrágicos. Você tem as suas variações, as suas apresentações especificamente e exclusivamente pulmonar. E você tem uma raridade
e que não é tão raro assim, a gente vai falar sobre isso num outro momento para vocês, que seria meningite por leptospirose. Pode acontecer isso? Pode e ocorre com alguma frequência. Meningite por leptospirose, nós vamos tentar entender isso ainda nessa aula. Perfeito? Então, nós estamos falando de uma doença que pode mimetizar qualquer semifebril indiferenciada, que pode mimetizar qualquer doença que cursa com icterícia e hemorragia, que pode mimetizar qualquer doença pulmonar aguda, com insuficiência respiratória aguda, síndrome da insuficiência respiratória aguda, e você pode mimetizar doenças pulmonares, meninges, por exemplo. Então, olha como isso aqui, você para estudar leptospirose e diz, espera aí, tem muitas nuances aqui que eu tenho que tentar entender, antes de você comprar a ideia de que é só ictérica hemorrágica, tá? A forma anictérica, olha com calma, ela representa 90% de todos os casos de leptospirose que nós temos aí apresentados. Então, é uma forma de leptospirose que você não terá muita facilidade de diagnosticar. 90% dos casos de leptospirose são difíceis de você diagnosticar, eles são completamente anictéricos e você perde o parâmetro clínico da sua apresentação. Então, qualquer semifebril indiferenciada que ocorra no primeiro semestre do ano na Amazônia, junto com o aumento da pluviosidade, pode ser leptospirose, certo? Porque é indiferenciada. E aqui, eu quero que vocês olhem para cá agora com muita atenção. Essa forma nictérica, ela é marcadamente bifásica. Ela é uma doença bifásica. Se você presta atenção bem na história do paciente, você vai ver duas fases distintas e marcadas. A primeira fase é aquela que nós chamamos de fase de leptospiremia, que coincide com a primeira semana da doença. Aqui você terá um paciente com febre alta, súbita e remitente, certo? Não é intermitente, não é recorrente, não é contínua, não é irregular, é uma febre remitente, certo? Bom, além disso, você vai ter mialgias generalizadas, a famosa dor da panturrilha, que é a multiplicação do primeiro grupo muscular, e você pode ter sufusões cutâneas, pode ter sufusões conjuntivais, pode ter erupção cutânea, pode ter uma série de outras alterações que não são tão fáceis de você diagnosticar. Aqui, nessa primeira fase da doença, na primeira semana onde o paciente se apresenta, às vezes, no pronto-socorro, você pode confundir isso com todas as doenças febris indiferenciadas. E aqui, o importante, é uma coisa que nós não estamos treinados a fazer, é voltar à semiologia e estudar de novo febre, e entender que aquelas instituições que são feitas na febre, elas são feitas porque elas são verídicas. Elas são feitas porque são observáveis. Aquilo não está no livro de semiologia por um excesso de teoria. Tá pelo contrário, porque é uma coisa descrita. Então, eu aconselho vocês a revisarem a literatura da semiologia os padrões de febre, porque é essa dificuldade que vocês vão ter na prática de vocês. É por isso que, às vezes, o clínico está ouvindo a história e ele não está entendendo a história, porque ele não está se fixando nos padrões de febre, não está se fixando nos padrões semiológicos de uma coisa ou de outra, e tenta adivinhar a coisa, certo? Então, tomem cuidado com isso, voltem um passo atrás, estudem de novo os padrões de febre, para que você entenda o que é uma febre recorrente. Você revise, né? O que é uma febre remitente, o que é recorrente, o que é regular, o que é uma febre... que mais? Contínua, o que é uma defervescência em lise, o que é uma defervescência em crise. Isso tudo tem que saber. Porque aqui você tem um padrão de febre bem clássico, certo? E que às vezes você não consegue ver na prática porque você não está muito afim de saber o que. Você acha que não precisa. Esse é o nosso grande problema. Bom, aí o paciente, ele passa 2, 3 dias e ele faz uma defervescência em lise. Isso aqui é uma coisa importante, porque é diferente do que acontece na malária. A malária, a defervescência é em crise, ou seja, o paciente tem sudorese profusa. Na defervescência da leptospirose, o paciente não faz sudorese. Ele faz a diminuição progressiva e gradual da temperatura, não levando à crise, certo? Então, essa maneira como a febre passa na leptospirose
É diferente da maneira como a febre passa, por exemplo, na malária. E aí o que acontece? Depois de um tempo, o paciente volta para uma segunda fase, que é a segunda fase, que é uma fase onde você já tem manifestações imunológicas, e aí é uma fase que às vezes o paciente nem te procura mais para o atendimento, porque ele experimenta toda a diminuição dos seus sintomas, só que aqui ele pode ter manifestações imunológicas. E dentre as manifestações imunológicas da leptospirose, que são comuns que ocorram a partir da segunda semana, são as uveites anteriores, que vão perturbar os oftalmologistas lá na frente, e são as meningites que voltam para o pronto-socorro. Você interna o paciente, faz punção lombar, e você jura por Deus que é vírus. E conta que, na verdade, é um quadro de meningite por leptospirose. Quantas vezes eu vi isso aqui acontecer no tropical? Muitas vezes. No momento que você tem muita meningite, no primeiro semestre do ano, tem chovendo demais, você faz punção lombar e dá meningite viral. Você diz, a meningite é líquor claro. Mas se você tivesse a curiosidade de experimentar, fazer a sorologia para a leptospirose nesses líquidos, você vai descobrir que uma porcentagem desses líquidos que são semelhantes à virose, né, meningite viral, podem ser atribuídos à leptospirose. Isso ocorre com alguma frequência. Não é desprezível, não é muito frequente, mas ocorre e a gente precisa lembrar. Perfeito? E aí o paciente vai embora numa evolução de 30 dias e que às vezes o paciente nem não volta mais a procurar. Porque, na verdade, o que importa é essa primeira semana, onde a robustez dos sintomas se faz presente. Certo? Agora, preste atenção com calma. Na primeira fase, você tem leptospiremia, você tem o bicho circulando no teu sangue. Na segunda fase, você tem anticorpos circulando no teu sangue. Então, a primeira fase é de um jeito, a segunda fase é de outro jeito. Na primeira fase, eu já estou antecipando para vocês, na primeira fase, o diagnóstico vai ser feito com a demonstração do bicho dentro do teu sangue, e na segunda fase vai ser feito através de ferramentas de sorologia. Entendemos isso? Porque numa fase eu tenho uma coisa, na segunda fase eu tenho anticorpos. Perfeito? Bom, a forma ictérica hemorrágica. Essa forma ictérica hemorrágica, a coisa mais importante de tudo é ela deixa de ser bifásica. O paciente não experimenta mais essa característica de defervescência. O paciente começa com febre alta e ele vai direto para a gravidade. Ele não tem mais defervescência, ele não tem a melhora pontual dos seus sintomas, depois volta a apresentar os sintomas. Não tem isso. É um contínuo. Você tem uma manifestação que é única e bem mais rápida. Por quê? Porque presta atenção com calma aqui. Aqui, o quadro é gravíssimo porque você tem o arcabouço por trás de tudo isso que você está vendo aqui. É o quê? É a pancapilarite que está ocorrendo. Perfeito? Então, o paciente ele começa rapidamente com os sintomas, como o outro paciente da forma nictérica, ele faz febre alta, súbita. A febre é tão alta e tão súbita que o paciente de leptospirose ele consegue te dizer exatamente o momento que a febre começou. Isso é uma coisa que chama a atenção da gente no pronto-socorro. Você está tendo um paciente que diz, doutor, começou com uma febre alta, estava dentro do ônibus. Eu estava descendo do ônibus, eu estava chegando em casa, eu estava abrindo a porta de casa. Ele consegue te dizer a hora que a febre começou, porque é um fenômeno extremamente marcante na leptospirose. É a febre abrupta, súbita, intensa, alta, de cara. Diferente da febre como surge em outras doenças infecciosas. Aqui é um quadro súbito. O paciente consegue te dizer com precisão o momento que a coisa começou. E tão agudo que é o negócio. E aí, o paciente vai ter isto e rapidamente ele evolui para aquilo que nós chamamos de síndrome de Weil. Síndrome de Weil é o quê? É o paciente com febre, um paciente febril, com hemorragia, icterícia e insuficiência renal aguda. Então, a síndrome de Weil é um paciente com síndrome febril ictérica hemorrágica aguda com insuficiência renal. Eu posso ter um paciente com malária com as mesmas coisas? Posso. Então tem que ter atenção. Qual a diferença aqui? É que na leptospirose, por um capricho de localização, você tem a insuficiência renal com o potássio baixo, enquanto nos outros você vai ter com potássio alto. Então, síndrome de Weil é a apresentação mais grave de leptospirose, porque, na verdade, é a tradução perfeita de uma pancapilarite. Perfeito? Então, Weil é insuficiência renal aguda com potássio baixo ou normal, hemorragia e icterícia.
Lembra que a icterícia aqui é um marcador de gravidade para a gente? Por quê? Porque ela é um tradutor perfeito da hipóxia no polo estritor do hepatócito. Então, você tem uma evidência de que tem a capilarite acontecendo. Entendemos isso? Isso é muito tranquilo de se perceber. Perfeito? Bom, e umas outras formas de leptospirose, que é importante, a gente não pode esquecer, porque nós somos médicos e temos que ter uma visão um pouco mais completa do processo, nós temos a forma pulmonar grave de leptospirose, ou seja, existem pacientes que não fazem nada disso e vão direto para a síndrome pulmonar grave, que é muito grave. É esta forma de leptospirose que se confunde com a hantavirose. Na verdade, é esta forma que o clínico lá na frente vai fazer confusão com a hantavirose. Porque você vai ter os mesmos achados, o mesmo contato com o rato, a mesma descrição, a mesma história, e o paciente com lesão pulmonar grave, às vezes é leptospirose. Esta forma pulmonar grave de leptospirose é uma entidade nosológica separada das outras. Certo? Ela pode ocorrer de forma independente. E hoje é, no Brasil, a forma de leptospirose que mais mata, porque a forma que cursa com insuficiência renal, se você percebe, você propõe a diálise e você equilibra o paciente sai. Mas isso aqui, se você não percebe, até você perceber que leptospirose, a coisa já foi. Isso aqui é dificílimo, até para médicos experientes. Tá bom? E a outra forma é a meningite por leptospirose, que nós já vimos que é um evento que ocorre por imunomediação, certo? E tem a ver com a segunda fase da doença em alguns casos, e que pode se confundir com as meningites virais, e que a gente só vai pensar nisso aqui quando você estiver diante de uma situação que tem o contexto epidemiológico ocorrendo leptospirose e que começa também a ocorrer bastante meningite ao mesmo tempo, e você diz, será que isso aqui não é leptospirose que eu estou fazendo? Isso aqui se confunde com meningite viral, tá bom? Então veja que nós estamos falando de várias formas de leptospirose que são importantes, todas são importantes e que vocês devem lembrar. Bom, isso aqui são sintomas, vou passar, porque a gente vai perder tempo com isso, e vamos partir diretamente aqui para o diagnóstico laboratório. Para você dar o diagnóstico, temos os exames específicos, não é isso? Então, os exames específicos, as ferramentas que eu vou utilizar, elas têm que ter a ver com a semana que o paciente está se encontrando. Então, se eu tiver com um paciente que eu suspeito de leptospirose e ele está na primeira semana, a única possibilidade de eu dar esse diagnóstico é fazendo a cultura ou a visualização direta, que isso não se faz na prática. E aqui, atenção, porque as sorologias são negativas. Então, toma cuidado com isso aqui confunde a cabeça de muita gente. Se eu estiver pensando em leptospirose, importa quanto tempo o senhor está doente, seu João? Quanto tempo o senhor está doente? Ah, eu estou na primeira semana de doença. Então, aí você sabe que não tem como você diagnosticar leptospirose com nenhuma ferramenta do nosso meio, por quê? Porque cultura você não vai fazer. Visualização direta tem que ter microscopista preparado com campo escuro, e isso não tem lugar nenhum. E a sorologia é negativa. Já na segunda fase, que é o que nós chamamos de fase hiperimune, que é a partir da segunda semana da doença para frente, aí você vai ter algumas ferramentas laboratoriais para te ajudar. Os mais importantes aqui são a sorologia, que é o ELISA, IgM, você pode ter a macroaglutinação, que pode te ajudar, e você tem a microaglutinação, que é o padrão ouro. Esse é o exame que você tem que pensar como o padrão ouro para o diagnóstico de leptospirose, é a microaglutinação, tá bom? A sorologia IgM ela te ajuda, mas ela pode dar reação cruzada com muitas outras coisas, te confundir a cabeça. A macroaglutinação precisa de gente preparada e às vezes você não tem, e isso aqui não tem nem para fazer no dia a dia. E a microaglutinação, que é o padrão ouro, porque ela te dá titulação e você consegue acompanhar melhor a evolução da doença, porque os títulos vão aumentando. Perfeito? Agora, vejam que aqui tem um capricho aqui, que é a cultura da urina, né? O indivíduo, na segunda semana, ele passa a eliminar na urina a leptospira ainda viável. Então, se eu conseguir fazer uma urocultura ali, é possível que eu descreva. Só qual é o impedimento? Impedimento que você não tem laboratório preparado para fazer cultura de leptospira em lugar nenhum, e a visualização direta com um meio de cultura específico, também você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, a cultura é um capricho, mas não é uma coisa que você faz no dia a dia. Do ponto de vista prático, é o seguinte, doutores, na segunda fase hiperimune, aqui você tem uma ferramenta de microaglutinação para te ajudar a resolver o problema.
Na fase septicêmica, é você, seu esteto, beira de leito e tua capacidade de enxergar a doença. Porque não tem nada que fará você enxergar a leptospirose na primeira semana. Será você, com seu celmo sereno posto na cabeça, tentando decifrar se uma febre é recorrente, intermitente, se ela é contínua, se é você. É você tentando entender o que é uma febre súbita, o que é uma lise, o que é uma crise, o que são os sinais de vasculite direta, indireta. Então, é você e muita medicina. Segunda fase, você tem onde se apoiar. Perfeito? Bom, os exames inespecíficos que nós temos que pedir, obviamente, são todos aqueles que vão me ajudar a traduzir coisas, né? E os exames que eu preciso pedir, obviamente, o hemograma para poder ver se tem os achados laboratoriais clássicos da leptospirose, o ureacreatina para você marcar o ponto zero do sofrimento renal, o potássio, porque ele te ajuda a enxergar a leptospirose no meio do mundaréu de insuficiência renal, as transaminases para poder observar a lesão muscular, as bilirrubinas para ver se tem colestase, CPK, aldolase, DHL para ver se tem lesão muscular acontecendo, o TAP e o NRTTPA para você descartar as lesões hepáticas que cursam com manifestações semelhantes, que cursam com insuficiência hepática, o que não vai acontecer na leptospirose, raio-x eletro e assim por diante. São todas as ferramentas e aqui são as alterações que nós costumamos ver nesses pacientes como um todo, né? Então, classicamente, nós temos o hemograma com leucocitose por desvio à esquerda, o potássio ele pode estar normal ou baixo, as bilirrubinas, a custa de direta vão estar aumentadas, as transaminases, elas não ultrapassam de 300 e estão sempre invertidas, porque aqui refletem não a lesão muscular, não a lesão hepática, mas também lesão muscular, e assim por diante, assim por diante, assim por diante, tá bom? Bom, aqui um adendo, só para que vocês olhem para as lesões musculares, eu quero chamar a atenção para vocês que vocês precisam parar para ler um pouquinho sobre enzimologia clínica. Estudar enzimas que te ajudam na clínica é importante, coisa que nós não fazemos na faculdade de medicina. Então, procurem apoio nos livros de laboratório para vocês entenderem como essas coisas acontecem. E uma coisa útil aqui para a gente é uma coisa que tem a ver com lesão muscular, certo? E vocês precisam ser apresentados às enzimas que você usa para traduzir a lesão muscular. A CPK, a CK, a CPK, a AST, o DHL, a LDH e a aldolase. São essas enzimas que, em conjunto, você traduz lesão muscular. E aqui, para vocês verem como é que elas se comportam, que elas têm uma dinâmica, né, uma cinética diferente uma das outras, fazendo com que vocês, às vezes, pedindo a enzima no momento errado, você pode concluir que não tem lesão muscular acontecendo, tá bom? E às vezes você pede fora do tempo da lesão, você pega a enzima baixa achando que, por exemplo, não tem lesão muscular. Então, todas as vezes que você pedir, que você for investigar lesão muscular em alguém, peça as 4 enzimas ao mesmo tempo e saibam que, às vezes, você pode ter uma delas já diminuída, que pode fazer com que você tenha dificuldades para raciocinar. Então, estudem enzimologia clínica, que ela vai te ajudar a ler exames com melhor qualidade, principalmente casando com as fisiopatogenias. Bom, e o diagnóstico diferencial que nós temos de leptospirose? Bom, o diagnóstico diferencial, veja que aqui precisa de um refinamento. Eu estou falando de diagnóstico diferencial de leptospirose, mas espera aí, eu acabei de ver que leptospirose é uma doença proteiniforme. Então, veja que o diagnóstico diferencial, para o mais desavisado, ele foca na síndrome febril ictérica hemorrágica. Enquanto, na verdade, você tem que parar para pensar um pouco. O diagnóstico diferencial ele é um pouco amplo e, às vezes, você tem que estruturar isso mesmo na sua cabeça. Então, vamos fazer o diagnóstico diferencial da forma clássica. A forma apresentação clássica, nós temos tanto a forma nictérica como a forma ictérica. Não é isso? Então, para a forma nictérica é tudo. É um monte de coisa que te confunde a cabeça. E para a forma ictérica, você tem um monte de coisas que cursam com síndrome febril ictérica hemorrágica. E preste atenção com calma, hein? Inclusive causas cirúrgicas, que eu nem coloquei aqui. Então, toma cuidado que as formas ictéricas, às vezes, se confundem com tantas outras doenças ictéricas hemorrágicas, inclusive, preste atenção, com causas cirúrgicas. Aí vocês vão lá dar uma olhada na tríade de Charcot, na síndrome de Mirise, na penta de Reynolds, e vocês vão ver do que eu estou falando. Então, tomar cuidado com isso aqui.
É óbvio que, classicamente, quando eu estou comparando uma doença infecciosa com outra doença infecciosa, é claro que eu vou utilizar aquelas que são classicamente confundíveis, né? Eu posso confundir leptospirose com dengue grave? Posso, porque dengue grave cursa com icterícia e hemorragia. Hepatites virais, febre amarela, febre tifoide, sepse, hantavirose, assim por diante. As outras formas que são as formas específicas, especiais de leptospirose, a forma pulmonar eu confundo com a hantavirose pulmonar e confundo com qualquer causa de síndrome respiratória aguda, certo? Então isso tem que estar na tua cabeça, especialmente quando você estiver no pronto-socorro, no momento de maior pluviosidade, porque às vezes isso aqui passa batido. E, obviamente, as formas meninges eu vou confundir. O meu diagnóstico diferencial será feito com as meningites a líquor claro, que são as meningites virais e as meningites causadas por imunocomplexos. Então, o diagnóstico diferencial da leptospirose, ela passeia de acordo com a forma clínica. Então, toma cuidado quando você for falar por aí de diagnóstico diferencial de leptospirose, você não vai se fixar somente na forma ictérica, obviamente, porque não é nem a mais frequente, viu? 10% só dos casos. Então, passei nesses quatro grupos de patologias que são todas possíveis de serem confundidas com a leptospirose. Aqui alguns casos que nós vimos de leptospirose na prática, com as turmas anteriores. Aqui uma clássica icterícia rubínica. Ontem, na aula prática de malária, nós falamos rapidamente das icterícias, né? As icterícias têm seus padrões diferentes, e aqui é uma típica icterícia rubínica que combina vasculite, pancapilarite com icterícia. Então, você vai ter uma mistura de sangue mais bile, dando esse aspecto alaranjado. Essa icterícia rubínica, ela é diferente da icterícia flavínica, por exemplo, das doenças que não cursam com vasculite. Então, se você tiver o olho treinado, você sabe quando tem icterícia rubínica, significa dizer que tem vasculite. E naquelas doenças que podem ter icterícia que não estão envolvidas no processo, não tem vasculite envolvida, você vai ter uma icterícia tipicamente flavínica, amarela, sem conjugação, sem alteração de endotélio, né? Essa é uma diferença também. Diferente das icterícias verdínicas, que são muito mais intensas do que as icterícias flavínicas, só que não tem vasculite também envolvida. O paciente fica muito amarelo, mas sem um tom alaranjado. E assim por diante, né? Bom, aqui destacar isso. Aqui um exemplo de exame, para vocês perceberem, é um exame que foi visto numa aula prática do semestre passado, eu acho que foi isso, e aqui, eu vou tentar traduzir para vocês, esse aqui, ó. São os mesmos exames. Esse paciente aqui foi um paciente que foi visto num pronto atendimento, e é um paciente que foi visto no tropical, e eu quero que vocês observem que era um paciente que estava indo e voltando para o pronto-socorro. Eu quero que vocês olhem rapidamente para esse conjunto de exames dele, e vocês vão perceber que nos exames dele tem alguma coisa que chama a atenção da gente, né? Você vai ter, olha como você tem tudo espalhado, você não enxerga nada, mas se você tiver atenção de olhar para o potássio dele, aqui observa a anotação do interno, e aqui a digitação para ficar mais fácil. Se você observar com muita calma, esse paciente estava fazendo insuficiência renal, ó, aqui, ó, classicamente uma insuficiência renal aguda. Quando você olha para o potássio e vê o potássio diminuído à normalidade, você consegue entender claramente que isso é um quadro de leptospirose, porque no nosso meio, a única doença febril que causa isso é a leptospirose. Então não precisava nem das outras coisas, né? Para poder decidir que era leptospirose. Estava claro para mim, com a insuficiência renal, mas a conjugação alterada. Perdão, a bilirrubina, o potássio baixo. Agora, olhem com calma para o que acontecia no fígado desse paciente. Esse paciente tinha uma alteração hepática mínima, certo? Mostrando que nem toda icterícia tem a ver com lesão hepática. Icterícia é uma coisa, lesão hepatite é outra coisa. É uma confusão que os clínicos fazem e o estudante faz. É colocar na cabeça, traduzir icterícia como hepatite. Calma, não é a mesma coisa. Hepatite é uma coisa, icterícia é outra coisa. Às vezes elas estão juntas, às vezes estão separadas, e são fenômenos independentes.
Aqui o paciente nem alteração hepática tinha, né? Vejam aqui a marcada leucocitose que esse paciente apresentava no momento que ele foi internado. Veja aqui, ó, com calma, mostrando que ele tinha aquela alteração clássica de leucocitose. E a plaquetopenia baixa, né? Depois aumentando. Então, se você olha isso aqui no conjunto, você percebe que o paciente não tinha alteração. E olha com muita calma duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que não foram solicitadas por descuido. O quadro era tão evidente que o cara falou, nem quero saber mais de nada e nem vou pedir, mas eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês são estudantes, precisam olhar a coisa com calma. Vejam que quem atendeu esse paciente nem se preocupou mais com a CK e nem se preocupou mais com a albumina, mas é importante que vocês peçam, sabe por quê? Porque você tem que aprender a traduzir as coisas clinicamente. Então, você teria, será que esse paciente tinha um CPK muito alto? Sim ou não? Não sei. Provavelmente sim. Agora, o mais importante é a albumina, porque se você flagra uma albumina muito baixa, isso leva o teu raciocínio para outro lugar. Sabe por quê? Porque leptospirose não causa insuficiência hepática. Então, o fígado não perde função. Mas, atenção, se o paciente se afundar numa fase aguda, você pode ter diminuição de albumina por outro mecanismo que não a função hepática. Eu vou pedir para que vocês leiam com todo o carinho do mundo proteínas de fase aguda, positivas e negativas, para que vocês entendam o que é proteína de fase, o que é uma fase inflamatória aguda. Para que quando vocês tiverem alterações laboratoriais na mão de vocês não ficarem tomando uma coisa pela outra. Então, o que eu quero que vocês leiam com calma é a diferença que existe entre falência hepática, hipoalbuminemia na falência hepática e hipoalbuminemia na fase aguda, por desvio metabólico. Essas duas coisas você tem que ler. Não vou perder tempo com isso agora, porque a aula não é sobre isso. Eu estou dando a direção para vocês estudarem as coisas com qualidade. Estudem fase aguda para vocês aprenderem o que são proteínas de fase aguda e como elas se comportam. Tá bom? E por fim aqui, eu quero que vocês olhem o TAP, mostrando que o TAP desse paciente, ele está normal, né? 99, 99, e surpreendentemente no momento aqui que até interrogado o cara apresentou um TAP de 13, que seria uma normalidade importante, né? Vejam que aqui a albumina seria importante você ter pedido para que se traduzisse se tinha falência hepática, sim ou não. Ou seja, aqui precisava uma discussão clínica bem ampla, que a gente só pode fazer isso pessoalmente, não nessas aulas online que nós estamos optando a fazer. Certo? Então, no momento que a gente se encontrar aí, vocês me parem para a gente poder discutir isso aqui, uma visão um pouco mais clínica, aproveitando um pouquinho mais a discussão do ponto de vista laboratorial. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é a insuficiência renal com a hipopotassemia, que selou o diagnóstico no paciente no primeiro momento e apontou para a leptospirose como a causa da sua síndrome febril. E aqui uma manifestação hemorrágica desse paciente foi equimoses, certo? Preste atenção que, às vezes, nós queremos entender a manifestação hemorrágica como hemorragia ativa, intensa, de mucosa, de trato digestivo. Às vezes, o sangramento ele pode ser cutâneo. Isso aqui eu trouxe para que vocês pudessem ver esse caso visto na aula prática, para vocês perceberem que hemorragia, às vezes, pode ser cutânea. E isso não pode ser desvalorizado pelo clínico. Certo? Porque a gente quer ver a hemorragia ativa, com gengiva, pelo nariz, no pulmão, hematemes, melena, e às vezes a hemorragia é uma coisa sutil, às vezes cutânea, do mesmo jeito que ocorre na dengue. Perfeito? Aqui um paciente com recuperação outro paciente para mostrar o que é a rubínica, leptospirose rubínica. Outro paciente, esse paciente não é visto por mim, mas é um paciente tão clássico que eu resolvi trazer, mostrando para a gente as duas coisas, que é a icterícia rubínica com a mistura de sangue e bile na esclera, né? Dando esse aspecto super alaranjado, que em alguns pacientes é mais evidente, outros menos evidente, mas quando presente traduz a vasculite que nós vamos ver, certo? Aqui um quadro bem grave de uma leptospirose que evoluiu com uma vasculite brutal. As vasculites, às vezes, são brutais, e esse paciente aqui evoluiu rapidamente para o óbito, com uma vasculite devastadora que envolveu todos os segmentos do corpo, inclusive cutâneo, mostrando a intensa hemorragia que esse paciente apresentou, levando a icterícia mais hemorragia, né? O paciente ficou
foi a óbito, não foi preciso reverter, e esse paciente aqui fez uma vasculite brutal, que num outro momento, se nós tivermos a oportunidade, eu quero apresentar o quadro clínico dele, apresentar a história clínica dele, para que vocês, para que a gente possa discutir e vocês perceberem todas essas nuances de leptospirose que nós vimos, de uma maneira que fique um pouco mais, digamos assim, um pouquinho mais óbvia para vocês perceberem. Deixa eu passar as provas, se vocês quiserem marcar comigo, para a gente fazer uma discussão clínica, vocês me chamam, que a gente presencialmente, para quem estiver interessado, não é para todo mundo não, estou afim, me chama, que a gente vai lá, e eu faço questão de apresentar esse paciente para vocês, para que vocês refinem a capacidade de enxergar clinicamente as coisas, e principalmente a sutileza laboratorial que às vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tá bom? Bom, vamos partir para a nossa última etapa, que é o tratamento da profilaxia, e sobre o tratamento, 2 pontos são importantes para a gente, certo? Então, a primeira coisa mais importante aqui é o suporte e avaliação, tá? Nós não podemos fazer um tratamento sem ter esse suporte, porque esse suporte vai me direcionar o que eu preciso fazer com esse paciente sem ficar inventando medicina, certo? Se o paciente está hipovolêmico, a hidratação tem que ser adequada, calculada. Se o paciente tem alteração de potássio, tem que corrigir. Se o paciente tem manifestações hemorrágicas, dependendo do que causou, você tem que fazer reposição de fator de coagulação, às vezes tem que fazer reposição de potássio, às vezes não tem o que ser feito, e assim por diante. Tem que ter cuidado para poder indicar a diálise no momento certo, tem que ter um momento para indicar a intubação no momento certo, para que você possa dar a oportunidade do paciente sobreviver. E no segundo momento é a discussão do ponto de vista terapêutico. O que eu faço com esse paciente, especialmente do ponto de vista terapêutico anti-infecciosa? Está vendo que tem uma pergunta aqui? Será que os antibióticos, tecnicamente, eu posso usar até o 4º dia de doença? É isso que os livros costumam dizer para a gente. Olha, eu acho que só tem validade de você tratar até a primeira semana, porque a primeira semana é o momento em que você tem a bacteremia, você tem a leptospirose circulando no organismo, então, consequentemente, eu tenho que fazer do ponto de vista de antibióticos. Mas a gente não pode esquecer que existem situações de pacientes que chegam até a 2ª semana e começam a fazer a eliminação da bactéria pela urina, mostrando que existe ainda bactéria viável no rim desse paciente, e essa bactéria presente, ela pode continuar desencadeando fenômenos tóxicos e imunológicos. Certo? Então, o conselho é: trate sempre. Não vai pelo que o livro está te dizendo, que até o 4º dia, porque isso é uma discussão livresca de alguém que acha que leptospirose só tem a ver com leptospiremia, enquanto, na verdade, existem na 2ª semana a possibilidade de eliminação de leptospira viável pela urina. Então, se tem bactéria viável secretando e produzindo toxina, você tem que tratar. E quais as medicações que você pode utilizar? Você pode utilizar uma série de classes de antibióticos que são úteis no tratamento, e aqui a penicilina cristalina, olha, a boa e velha penicilina cristalina, a boa e velha penicilina natural é uma boa medicação. Assim como as tetraciclinas são excelentes medicações para o tratamento da leptospirose. Por isso está incluída aí a doxiciclina como uma possibilidade terapêutica. Outras são aquilo que nós já falamos lá na outra aula, né? A discussão de infecção por bactérias gram-negativas. Infecção por bactérias gram-negativas é uma discussão de 3 classes de antibióticos, né? É uma redundância de 3 classes. Das quinolonas, das cefalosporinas de 3ª geração e dos aminoglucosídeos. Mas atenção com calma aqui, viu? Neste caso especificamente, os aminoglucosídeos eles não poderão ser utilizados. Porque um dos principais problemas dos aminoglucosídeos é exatamente a insuficiência renal. Então, preste atenção com calma. Se você está ouvindo essa aula gravada depois de muitos anos e estiver querendo passar antibiótico para pacientes com leptospirose, porque você ouviu eu falar em algum momento que tratamento de bactérias por gram-negativas, as melhores classes são as quinolonas, as cefalosporinas e os aminoglucosídeos. Atenção para os aminoglucosídeos aqui, porque eles são causas de insuficiência renal na prática clínica. Eles são, dos antibióticos que nós conhecemos, são aqueles que mais causam insuficiência renal no paciente quando utilizado na dose errada. Então, você não vai querer utilizar o aminoglucosídeo numa patologia cuja o cerne é uma vasculite que pode fazer lesão renal.
Então, aminoglicosídeo aqui não podemos utilizar, certo? Não é conveniente que você utilize. Tem tanta outra coisa para você tratar que não é conveniente ser utilizado. E aí, aquele caso daquele paciente que nós vimos, que eu posso apresentar depois para vocês vão ver que o estopim ali foi um uso de um aminoglicosídeo de forma intempestiva no início do quadro. Depois a gente pode falar sobre isso. Bom, então o que a gente não pode esquecer, quais são as doses que a gente as medicações que a gente pode usar? As penicilinas no geral, as ceftriaxonas, as tetraciclinas como uma doxiciclina, que é uma excelente medicação. Toda e qualquer quinolona pega a leptospira. Até macrolídeos ali, forçando a barra um pouquinho, você pode ter o uso dos macrolídeos aí postulado como possibilidade terapêutica. Certo? Agora, tem um detalhe aqui que eu queria que vocês ouvissem com muita calma. Existe uma discussão na literatura sobre a profilaxia da leptospirose, certo? E por que isso aqui é uma discussão que só pode ficar reservada para dentro da porta da faculdade? Porque a doxiciclina, ela é uma medicação que nós podemos utilizar na profilaxia da leptospirose, mas a gente não pode falar isso abertamente, de forma clara, lá no meio da multidão. O que vai acontecer é todo paciente que tiver enchente vai querer tomar doxiciclina para fazer a profilaxia da leptospirose. E sabe qual é o problema da doxiciclina? É que ela não pode ser tomada por crianças e não pode ser utilizada por crianças e nem por mulheres gestantes. Então, toma cuidado com isso aqui, porque às vezes a gente faz essas simplificações e aí alguém vai te dizer assim, olha, você pode usar doxiciclina. Você acha que o paciente que está numa enchente, que ouviu o galo cantar não sei aonde, será que ele não vai querer tomar, vai na farmácia comprar uma doxiciclina para ele tomar? Porque ele ouviu o médico falar que serve para profilaxia? Eu vou dizer para vocês aqui com muita calma, funciona, viu, pessoal? Mas a gente não pode usar isso aqui como uma estratégia epidemiológica, de barreira epidemiológica, porque você utilizar até estar seguindo uma multidão de pessoas, vai ter gente que não pode tomar, que vai tomar. Isso será um maior problema do que a própria possibilidade de leptospirose, porque 90% dos casos são casos que não têm gravidade nenhuma. Agora, isso serve para a gente, né? Se você está diante de uma situação, você é médico, você sabe como utilizar doxiciclina, você sabe que quem pode tomar doxiciclina, que não pode ser criança, não pode ser gestante. E que você vai para uma situação de risco, que você se expõe a uma enchente, se expõe um pé numa lama, você vai lá numa feira, pisa numa lama com a tua cutícula aberta. Você não vai ficar pensando na possibilidade de se vai pegar leptospirose ou não, né? Eu acho que aqui vocês entenderam que aqui você tem uma possibilidade, uma aplicação bem prática do uso da doxiciclina como uma profilaxia. Essa discussão, ela pode ocorrer, mas eu não aconselho vocês a ter essa discussão fora da faculdade, nem em público, nem para paciente, nem para multidões, nem fazendo dancinha no TikTok, nada disso. Sabe por quê? Porque se você dá essa informação, o povão, isso aqui faz a pessoa tomar, isso aqui vai ter mais complicações do que benefícios, tá? Então são para casos selecionados, perfeito? Bom, e para a gente não esquecer, o diagnóstico da leptospirose, aqui o mais importante de tudo é a microaglutinação, é o MAT, que é o padrão ouro. Como é que eu dou diagnóstico de leptospirose? Com a microaglutinação. Posso utilizar o ELISA? Inclusive, ele é o mais utilizado, mas ele tem um problema de especificidade. Ele é muito, sabe? O problema dele o problema de que você perde a especificidade com ele. Você pega outros tipos, pega reação cruzada e isso pode te confundir a cabeça. Agora, como é que você dá o diagnóstico com um MAT? Você pode dar numa amostra só, com títulos acima de 800, mas geralmente o que acontece é ter que dar em 2 amostras, separadas por uma semana. Então, preste atenção com calma. Olha como isso aqui é uma coisa que pode ser chata na prática. Você está com um paciente que está super grave, você faz a primeira amostra e a amostra do cara dá um valor abaixo de 800. O que você faz? Né? O que você faz abaixo de 800? Não é título diagnóstico, mas o que você faz? Você tem que esperar uma semana para poder repetir essa amostra e ver se teve aumento da titulação. Então, preste atenção com calma, que isso aqui exige, vai deixar a mensagem final para vocês aqui. Leptospirose é uma patologia que exige muita clínica. Você tem que ser um bom clínico. Porque se você for esperar sorologia da positiva, se você for esperar a virada da titulação do mate de uma semana para outra, às vezes você não tem tempo de fazer isso. Se você der a sorte de der acima de 800, está dando diagnóstico. Mas se você tiver a sorte de dar qualquer valor abaixo disso,
Tua cabeça vai se confundir e você terá que esperar, de alguma forma, uma segunda amostra para poder dar o resultado. Fechou? Então, leptospirose é uma coisa um pouquinho chata, não é tão simples como parece. E espero que vocês aprendam, tenham tempo para ler isso aqui com calma. Preste atenção que eu vou dizer para vocês uma coisa muito tranquila agora no final. Esse é um assunto fácil, bastante fácil, não é difícil, perfeito? Só que não é isso que eu quero que vocês estudem. Não é isso. A leptospirose é só uma desculpa para vocês lerem a doença. Mas o conselho que eu dou para vocês, como médico um pouco mais velho, é aproveitem leptospirose, que é um assunto super fácil, para que você perceba o que é importante você estudar como médico, certo? Ela te ajuda a colocar a cabeça numa leitura de coisas que são pontos, são cruciais para você fazer uma boa medicina. Então, não fiquem lendo um assunto desse simples com um certo desdém, desprezo, porque, na verdade, se você lê isso com um certo assunto, desprezo, você está perdendo a oportunidade de estar na faculdade, as coisas que já deveria estar estudando e que a leptospirose vai te lembrar a estudar isso. Então, presta atenção. Leiam fase aguda, leiam laboratório, leiam insuficiência renal, certo? Leiam um pouquinho sobre as medicações, porque isso te ajuda a entender o que é mais importante estudar. Da aula de hoje, revisem com toda certeza proteína de fase aguda, para vocês entenderem por que isso é importante. Revisem insuficiência hepática aguda e o seu contexto clínico, para vocês entenderem que a leptospirose não causa isso, certo? É importante que vocês leiam também a apresentação de patógenos. É importante que vocês leiam isso aqui com a leptospirose na cabeça e com a malária na cabeça. Sabe por quê? Para vocês entenderem por que na leptospirose você não faz esplenomegalia e na malária você faz esplenomegalia. Por que você faz esplenomegalia numa e não na outra? Por que você não faz esplenomegalia na dengue e não faz na outra? Por que você faz esplenomegalia na febre tifoide, mas não faz na leptospirose? Ou seja, para você entender esse fenômeno, você tem que estudar a apresentação de patógenos com a visão de um médico, não com a visão de estudante que passou por imunologia, estudou uma cacetada coisa para passar. Então, volta agora e relê o assunto com calma, para você entender por que eu estou pedindo para vocês lerem esse assunto. Porque se você tentar entender por que numa doença dá esplenomegalia e na outra não dá, você está entendendo a coisa mais importante que a leptospirose vai te ajudar a entender, que é a apresentação de patógenos. E você entende o porquê que tecidos linfóides se proliferam e outras não. Tá bom? Então, encerramos por aqui. Na próxima aula vai ser com o professor João Hugo. E aí fica o convite para a turma, para quem quiser, não para todos, está todo mundo cansado já. Se vocês tiverem afim, me chamem para uma coisa presencial, que eu vou levar um caso clínico de leptospirose para a gente discutir sobre a visão clínica, para a gente olhar para o laboratório, olhar para a fisiopatologia de uma maneira clínica, sem muita conversa, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.